Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias desta quinta-feira. Estamos recebendo em nossos estúdios a presença do vereador Jaime Floriano, do PDT, para falar um pouco, fazer um balanço que foi 2017, também colocar o ponto de vista, né, o que pode ser melhorado na esfera municipal e também as expectativas deste ano de 2018. Bom, doutor Jaime, prazer recebê-lo aqui em primeiro lugar, para a gente estar conversando, falando, né, da política. A gente sabe disso, que tudo passa pela política, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Muitos têm aí questionado, né, a política brasileira, é um momento que nós vivemos de reflexão, mas não tem outro caminho, a não ser passar através das decisões políticas, não é isso mesmo? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Valdecir. Um prazer enorme, boa tarde, telespectadores, prazer enorme estar aqui contigo de novo. E para falar um pouco, né, uma retrospectiva rápida da nossa primeira experiência como vereador, né, dia 15, agora nós estamos completando já 20 anos de Lucas do Rio Verde, dia 15 de janeiro. Então, nessa experiência toda de pediatria, de direção clínica de hospital, de conselho de CODEL, que tive uma experiência na época do prefeito Marino. Então, houve uma somatória de fatores que nos levaram a também querer trabalhar um pouco pela comunidade e ser vereador, assumir essa pasta, né? Então, Joás, como que está sendo? Surpreendeu? Achava que política era dessa forma? Achava que era melhor? Que a política tem hora que a gente fica... Nós estamos no meio de comunicação, tem hora que a gente nem nós não entendemos, que acompanha aí há 20 e poucos anos, né? A gente se surpreende com alguns fatos e assim por diante. Mas está sendo dentro do esperado ou eu imaginava isso mesmo? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nós que vivemos num país tão controverso quanto o Brasil, com tantas pessoas com ideias diferentes, não seria diferente. Não é só ideias, também com interesses diferentes, exatamente. Né? Então, não é diferente a nossa cidade ou o nosso estado. Então, a decepção maior é exatamente isso aí. Cada um, às vezes, assumir um cargo por interesse próprio e não pelo interesse da comunidade. Quer dizer, se desde a esfera municipal até a esfera nacional, federal, os governantes, os vereadores, deputados, senadores, presidente da República, trabalhassem pelo bem comum, seria tudo muito mais fácil, né? Mas não, você trabalha preparando, dando de presente uma Copa do Mundo para o teu país, dando de presente as Olimpíadas para o teu país, mas sempre com interesses seja lá de empresas, de pessoas que superfaturaram os estádios, que superfaturaram cada prédio que foi construído no Rio de Janeiro para as Olimpíadas, então desviando dinheiro e prejudicando, levando até a morte, porque por que não falar, as pessoas que dependem da saúde pública e são escrachadas, judiadas aí todos os dias nos hospitais desse país. Certo. Bom, doutor, trazendo um pouco para a nossa realidade, Lucas do Rio Verde, a Câmara Municipal, um balanço que o senhor faz aí do trabalho do senhor como legislador e também do Poder Legislativo, ele respondeu com aquilo que a população, na sua opinião, esperava, melhorou o nível, sempre a gente está falando isso, avaliando, está melhorando o nível, porque eu acompanhava até o programa do Ratinho, né, essa semana, falando lá. Ele falou assim, foi vereador, né, na Jandaia, uma cidade que eu conheço bastante, onde temos parentes lá, começou a origem dele lá na cidade. E eu achei interessante, né, ele falou assim, fui vereador aqui, fui em Curitiba. E ele era aquele vereador da época do assistencialismo, né? O toma lá da cá, tem que encaminhar, o vereador tem que ser aquele que dá uma cesta básica, uma passagem aqui, outra ali. Parece que aos poucos esse assistencialismo do parlamento, do vereador, parece que vai se acabando, ou não? Eu acho que isso aí é fundamental para que esse país cresça, para que as pessoas tomem consciência e sejam educadas que você precisa estudar, que você precisa trabalhar
para ter o teu quinhão, para ter o teu espaço, para te sustentar a tua família, o teu filho, e não depender só do governo, não depender só de cestas. Quer dizer, até um tempo atrás, e ainda, infelizmente, os nossos munícipes, os brasileiros, ficam esperando cair do céu algumas coisas. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos, por exemplo, eu que estou há 20 anos aqui, você que também faz tempo que está em Lucas do Rio Verde. Nós vemos uma cidade que cresceu, que dependia, quase toda a população conseguia ficar dentro das escolas municipais e que hoje é impossível. Quer dizer, a nossa população cresceu e cresceram também as necessidades. E caiu a qualidade de vida. Caiu a qualidade de vida por quê? Porque mais gente dependendo da prefeitura, mais gente dependendo do Estado, mais gente dependendo do governo federal. E o que não acompanhou, que eu acho fundamental que tenha uma mudança dentro de cada um, para que ocorra uma mudança geral, é que as pessoas sejam educadas. Quer dizer, você oferece, trabalha para tirar os garis da rua, oferece os containers, e a população vai lá e queima um container. A população vai lá, vê que o container está lotado, que segurasse o seu lixo dentro de casa e colocasse 2, 3 dias depois, quando fosse jogado esse lixo fora. Não, eles acumulam lixo fora do container, numa época de chuva como essa que a gente está vivendo agora. Você mostrou ontem, anteontem, uma igreja que foi depredada. Quer dizer, as pessoas não falta um senso de responsabilidade, de moral, de ética que as pessoas perderam com o tempo e que precisa ser recuperado para que a gente caminhe diferentemente do que está hoje. Eu tenho pensado muito, Valdecir, que nós temos que chegar num ponto que a nossa população tenha consciência de que os vereadores, por exemplo, estão lá, foram eleitos pelo povo, mas estão lá para governar, para que o município atenda às necessidades do povo. Não é a necessidade minha, a necessidade tua, mas é uma necessidade da comunidade. Você não entra lá para ajudar, para ver um quebra-mola ou um poste de luz que está queimado. Isso aí hoje você liga na prefeitura lá e o cara vai te dizer, não, vamos consertar amanhã, depois da manhã, nós vamos providenciar isso. Mas é preciso que nós tenhamos algo maior. E é isso que às vezes eu vejo a dificuldade de entrar na cabeça de algumas pessoas, que a Câmara de Vereadores tem um projeto muito maior, que é trabalhar junto com o Executivo para que não faltem escolas, não falte saúde, não falte segurança, no geral, para a comunidade. Então, o senhor acredita que ainda essa sintonia, para mim que houve uma aproximação, mas ainda falta uma sintonia maior entre os poderes no município? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que nós temos que baixar as armas e ter uma aproximação. Quer dizer, eu acho que o ano passado, do meio do ano para o final do ano, houve uma aproximação entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, vários vereadores, vários colegas meus participavam das reuniões com o prefeito e com o secretariado. Mas alguns vereadores não participavam dessas reuniões, não queriam ir. Então é preciso que todos vão, afinal todos foram eleitos pelo mesmo voto, nas mesmas condições, todos foram eleitos com essa tentativa de melhora do município, né? Você está lá para melhorar, então tem que trabalhar junto com o Executivo. Pecamos, acredito, muito pela imaturidade do Executivo, por um começo, por o prefeito não ter um grupo grande apoiando ele. Pecamos pela imaturidade do Legislativo, né, por ter tantos vereadores novos e, às vezes, os novos têm que aprender tudo o que aqueles velhos já sabiam, né, os novos têm que aprender, de preferência sem vício nenhum, para fazer uma boa legislatura. Então, esses foram os nossos pecados principais. O que eu tiro de experiência disso é que é preciso união, é preciso, e várias vezes nós sentamos e falamos para o prefeito, para os secretários, que tem que dar um estalo lá, porque todo ano tem Natal, porque todo ano tem fevereiro e tem Carnaval, porque todo ano tem alguma
comemoração que você tem que estar prevenido. Pô, se vai ter Natal e eu preciso mandar um projeto para a Câmara de Vereadores de ornamentação de Natal, eu vou mandar lá por julho, por agosto, por setembro, não em cima da hora, como foi feito o ano passado, atropelado, tentando fazer pressão para fazer extraordinárias para votar esse tipo de projeto. Não, tudo pode ser planejado e ser tranquilo. Né? O senhor é assim, assim como a maioria dos vereadores ali, está pronto para dialogar com o poder, né, e ver essa necessidade do diálogo franco, vamos dizer, aberto, franco, e que possa beneficiar, que o senhor falou, bem comum a todos, né, voltado com esse interesse, com essa intenção. Com certeza. Eu acho que assim, nós temos que esquecer, a população tem que esquecer da eleição. Tem que esquecer da eleição. Porque se tem muita provocação ainda nos bastidores? Não, mas eu digo no sentido assim, o prefeito Binotti fez uma série de promessas que eram impossíveis de ser cumpridas. E uma parte da população, o meu grupo sabia disso. Agora, outra parte da população foi ludibriada, foi enganada, entre aspas, porque às vezes a imaturidade, a falta de educação das pessoas engolem umas promessas que são impossíveis. Baixar imposto da água, baixar IPTU, baixar qualquer coisa numa cidade tão grande como essa. Então a demanda crescente. Tem uma demanda enorme, crescente, que tu não vai conseguir fazer isso. E às vezes as pessoas ouvem essas promessas e caem nessas promessas. E eu fico assim, às vezes, assustado com certas pessoas que estavam junto com o prefeito e que prometeram isso junto e que hoje caem de pau. Não, que absurdo isso, que não, né, contra o prefeito. Quer dizer, foram eleitos juntos, as promessas foram feitas da mesma forma e hoje, porque o cara não está do lado do prefeito, o cara faz esse tipo de crítica. É preciso maturidade, é preciso acabar com essa politicazinha de miudeza, de toma lá da cá, essas coisinhas pequenas. O município nosso é muito grande. O nosso município era para ser um polo na saúde, é um polo na produção de óleo, na educação, no curso superior. Um monte de coisa nós evoluímos assim, e aí nós ficamos ainda com as picuinhas, com coisinha, com essa política barata, que não serve mais. Essa política que tu falou, né, do assistencialismo, né, de jogar assim, tu larga um foguete e no meio para o povo ficar te aplaudindo, te vangloriando, sem que tu não tem base, tu não tem conhecimento, porque tu sabe que o município depende de algo muito maior do que trocar figurinha. Bom, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor aí, eu procurei aí ontem, né, falar a respeito aí do polêmico projeto do IPTU, né, que foi aí como diz, no finalzinho no finalzinho do segundo tempo, né, do ano passado, e a gente acompanha com preocupação, e aqui a gente sempre chama também, conversar com o Calai hoje, e ele falou, Valdeci, a gente tem que trabalhar, e a gente tem essa preocupação com a isenção de conduzir a informação, que a gente sabe da importância dos veículos de comunicação para orientar a população de uma maneira geral o que está acontecendo. Muitas pessoas me perguntando nos bastidores por quê, por que não, sobre essa polêmica do IPTU, né? E a gente tem essa responsabilidade, sempre nós tivemos aí aqui ao longo dos 18 anos, de conduzir com isenção, com imparcialidade, o nosso trabalho de comunicador. Graças a isso, talvez, a nossa credibilidade pelo nosso trabalho. E o senhor não participou dessa sessão polêmica, né? Eu não participei da sessão, que eu havia viajado, mas eu participei de várias reuniões que teve na discussão da planta genérica, né, dos valores da planta genérica, que são, digamos, a base para falar... O base de cálculo, o fato gerador. Exato. Eu tenho até ali um VTzinho que eu fiz, esclarecendo algumas coisas, né? Está pronto aí? Vamos rodar aí. Eu fiz tentando esclarecer um pouco mais para que o contribuinte, a população, possa entender um pouco mais sobre esse assunto. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é um tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis, residenciais, prédios comerciais e industriais, terrenos
e chácaras de recreio. O fato gerador do IPTU é a propriedade predial e territorial, assim como é o seu domínio útil e a posse. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Pela legislação, o valor venal é o valor pelo qual um bem é comercializado, com pagamento à vista em condições normais de mercado. Para a base de cálculo do valor venal do imóvel, são levados em considerações 4 fatores: o tamanho do terreno, a localização deste terreno na planta genérica de valores, a sua área construída, a sua qualificação, ou seja, o tipo de acabamento desta construção. O IPTU é calculado através da multiplicação do valor venal do imóvel pela respectiva alíquota, que é definida pela lei municipal. A alíquota é um percentual definido em lei, que é aplicado sobre base de cálculo. No caso do valor venal, chega-se ao valor do imposto. Já a planta genérica de valores é um mapa que subdivide as áreas urbanizadas, no caso da cidade, os distritos e as chácaras, em zonas de valor. Para cada zona de valor desenhada no mapa, é atribuído um único valor venal por metro quadrado para todos os terrenos que pertencem àquela região. Cada zona de valor tem um código que consta nos carnês do IPTU. No caso do projeto de lei, em questionamento na Câmara Municipal, discutia exatamente a aprovação da alteração da planta genérica. Pois é, estamos aí, esse polêmico projeto, né, que foi parar vamos falar na barra, né, nas barras do Poder Judiciário. Contra, o Poder Judiciário concedeu uma liminar. Há um questionamento aí sobre a questão do quórum da referida sessão que aprovou aí esse projeto. De acordo aí com as informações do próprio vereador Calai, exigiria aí naquela sessão um quórum qualificado. O senhor tem esse conhecimento, vereador? Sim. Então, assim, ó, aquilo que eu te falo de diálogo, de conversa, de você ir lá, sentar com o executivo e saber que tem alguns imóveis que estão defasados na cidade, que tem certas zonas na cidade que pagam mais imposto, tem certas zonas da cidade que são as mais afastadas e mais humildes, pagam menos imposto, mas no final das contas, todo mundo tem que pagar esse imposto. Correto. É esse imposto que faz com que o executivo consiga fazer projetos. Segunda coisa, para esse ano, o orçamento da prefeitura está em torno de 263 milhões. 81 desses 81 milhões, 81 milhões vão para a educação. 61 milhões vão para a saúde. O resto, segurança, cuidar da cidade e tal. Apenas sobra 6% para investimento, para novos investimentos na cidade. Então, assim... É uma margem bem pequena, né? Muito pequena para o crescimento. Nós precisamos de novas escolas, nós precisamos de novas creches, nós precisamos e fora isso, nós precisamos manter uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade como sempre foi. Então, por isso, você discute valores, os valores estão ultrapassados, nós tivemos várias reuniões... Esses valores estão defasados. Sim, né? Várias reuniões para chegar num percentual e dizer, olha, vamos fechar nisso aqui. E foi o que aconteceu. Como que era feito? Assim, a gente já comentou alguma coisa. Na administração anterior é bom ressaltar isso, né, já que estamos tratando de um assunto tão polêmico, que gerou polêmica, né? Passado era como que era? Cada 4 anos se fazia um projeto de lei e alterava essa planta genérica. Como foi feito dessa... eu agora não me lembro para você se há 4 anos atrás havia 2013, acontecido isso. Né? 2013, se eu não me engano. Então, assim, mas sempre sendo discutido, chamando os vereadores e trabalhando. Olha, esse é o valor que nós oferecemos. Não, nós podemos chegar nesse valor aqui embaixo, que não vai prejudicar ninguém. Há um questionamento que tinha algumas áreas aí, que passava de 100% aí nesses 4 anos. É real, vereador? Cara, agora tu me apertou sem me abraçar. Porque, assim, tem áreas que realmente foram aumentadas, não sei se 100%. Que seria dividido... áreas que
estavam super defasadas e que eram terrenos, porque os terrenos mais valorizados são os terrenos de esquina, os terrenos que dão para as avenidas, né? Então, terrenos que foram divididos, na sua planta foram divididos e que estavam defasados, né? Por isso 100%. Porque tem uma coisa assim que às vezes as pessoas não querem pagar e tem. Você tem um terreno hoje aqui, vários terrenos aqui na cidade, terrenos pequenos, que o cara quer R$1 milhão. Vale R$1 milhão? Não vale. Agora, esse cara quer R$1 milhão naquele terreno, mas não quer pagar um imposto desse tamanho. E a alíquota, essa alíquota nossa é alta, mais ou menos? Eu tenho conhecimento. Rapaz, agora eu não me lembro. A alíquota? A alíquota eu não me lembro que valor que é. Aí, em média, né? Eu são sei que várias, não, né? Cada região é uma alíquota, né? E assim, Valdecir, não existe, mesmo esses do 100%, eram valores pequenos, não são valores que a população não possa pagar. Muito majorado, né? Tá, e porque eu até penso assim por que não faz um projeto cada ano? Dá para ser feito também, né? Dá para ser. O problema é que somou-se nesses anos todos, a cidade aumentou demais e não houve um trabalho de acompanhamento desses lotes, o crescimento, se estão construídos ou não estão construídos. E isso é um trabalho lento, porque às a planta genérica esses novos loteamentos vão ser incorporados nessa planta, né? Com certeza. Teve novos loteamentos, agregou mais, né? Com certeza. Então, e por isso que eu penso que já que a cidade cresce a cada ano, ao invés de fazer um projeto que eu vejo aí, esse redutor que se faz para 4 anos, eu penso, mas vai ser uma polêmica a cada ano. Por que se cria essa polêmica? Sabe por que se cria polêmica? Diálogo. Eu penso que se é real aí o aumento de 10%, de 15%, eu não sei o valor que se propôs nessa última versão desse projeto. Mas chama aí a associação comercial, as instituições, a Câmara, que é, né, que aprova o Poder Legislativo. Eu acho que faltou, assim, em tempo, esse diálogo aí, não faltou? Não, acredito também que às vezes as coisas vêm atropeladas, né? Só que você faz audiência pública, como tu vais nas audiências públicas, e a população não comparece. Não prestigia. Né? Então, essas horas, há essa discussão. Por que a polêmica nisso aí? Por que a polêmica quando sobra? Ninguém quer pagar imposto. Nós pagamos um imposto absurdo nesse país. E o que volta para a gente é muito pouco. Né? Quer dizer, você paga 3 meses do teu trabalho, ficam para o governo federal. 3 meses do teu trabalho ficam para o governo. E o que vem? Você tem que pagar faculdade para o teu filho, você tem que pagar um plano de saúde. Por quê? Porque se você não pagar isso, alguém não vai ser atendido pelo SUS. Alguém vai ficar fora da escola pública. Quer dizer, hoje quem trabalha e paga imposto, e paga mais imposto, são as pessoas que sustentam o Brasil, infelizmente. Né? Nós temos que trabalhar para fazer com que algumas pessoas que não têm condições recebam tudo isso. Agora, eu acho que a polêmica maior é quando você promete as coisas e não cumpre. Você promete, eu vou abaixar o IPTU, eu vou abaixar o preço da água. Eu ia falar isso. E chega na hora de subir, claro que é uma polêmica. Como é que o cara prometeu e não cumpre? O ano passado também teve uma questão que a questão imobiliária teve até deflação, parece que não teve muita valorização, não sei, eu não conheço muito as questões imobiliárias de Lucas, mas parece que nos últimos anos, 2 últimos anos, não teve muita valorização aqui da imobiliária. Não teve muito por quê? Porque nós estamos hoje caindo numa realidade do Brasil. Do Brasil, né? Um período de crise. A crise é nacional. Chegou aqui, chegou em Lucas do Rio Verde. Claro, você vê quantas lojas que houve assim, 3 anos para cá, um monte de loja abriu. O ano passado, quantas lojas fecharam? Quantos empreendimentos novos que vieram para cá na ânsia de não, Lucas do Rio Verde está crescendo, é lá, e se deram mal. A crise chegou aqui. Certo. Pelo jeito aí, o projeto de lei vai ter que, eu não sei como vai ficar, mas a gente procurou e vai procurar e falar com a prefeitura, nós já procuramos, né? Com o Giovanni, que é o secretário, né? Mas pelo jeito aí, se esse projeto, ele realmente... Aí esse ano vai se manter o IPTU do ano passado, né? Eu acredito que sim.
acredito que E aí sim. vai ter que preparar um outro projeto com esses reajustes para ser aprovado esse ano, porque tem que aprovar num exercício anterior para ser aplicado no seguinte, no posterior. Né? Não, essas dificuldades, é isso que eu te falo, que se você planeja as coisas com antecedência, você tem base para entrar com vários projetos, foram polêmicos esse ano, projeto Fórum, a Câmara, várias coisas que vieram para ali que não precisavam de desgaste, de discussão. Nós temos uma CPI ainda em andamento, nós temos um ano que... A CPI já concluiu os trabalhos? Não, continuamos os trabalhos nesse início de ano aí. Temos mais umas oitivas para fazer. Né? Então, são coisas, às vezes, que nós estamos nos degladiando, gastando nosso tempo em debates, quando a gente podia estar alçando outros voos, indo para algo muito mais grandioso. Certo, 2018, a gente falava aí com o Dirceu, ele e tal, e eu sou do time dos otimistas, eu vejo que nós estamos retomando, apesar de tudo, né? Eu vejo que o país tem um cenário aí de retomada, aos poucos, né? Nós tivemos 2 anos de deflação, mas tem aí um aceno, uma previsão de crescimento esse ano 2018. Só que nós temos fatores aí que são acontecimentos programados, que é Copa do Mundo e eleições 2018. Infelizmente, as eleições não são antes da Copa do Mundo, né? Quer dizer, o cara vai ficar na frente da TV durante a Copa do Mundo e logo em seguida tem as eleições. Acompanhar poucos debates, poucas discussões. Exatamente. Né? Então, eu sempre fui otimista, Valdecir, a gente tem conversado e eu sou... Só que às vezes você cai os tombos. Cai os tombos por quê? Porque você trabalha com pessoas não pessimistas, mas pessoas que se aproveitam no otimismo dos outros para se dar bem. Então, eu espero que realmente os políticos que forem eleitos esse ano trabalhem pelo bem comum, que a gente acerte a nossa Câmara, que as coisas andem, né? Que o Executivo entre nos trilhos e caminhe pela população, esqueça o período eleitoral e vamos em frente por esse caminho, sem promessas absurdas, mas caminhando passo a passo, pé no chão. Eu espero que haja mais justiça no país, e essa justiça tem que começar aqui na nossa casa. O cara que depredou, o cara tem que ser punido com trabalhos comunitários. Nós temos que ter uma lei diferente, porque hoje qualquer um invade a tua casa, faz e acontece, no dia seguinte ele é solto, no outro dia está invadindo outra casa, quer dizer, um desrespeito pelas pessoas, um desrespeito pelos animais, um desrespeito por tudo. Então, nós esperamos que 2018 realmente seja um ano diferente. Quero colocar meus 2 projetos, que nós conseguimos aprovar o ano passado, funcionantes esse ano, que é a Prefeitura dando resposta às nossas indicações. Nós não temos poder para cobrar que as indicações sejam realizadas, mas a Prefeitura, com aquele projeto, a Prefeitura vai dizer, olha, nós não vamos poder fazer isso por esse motivo, não vamos fazer, ou nós estamos fazendo isso. E o projeto de Conhecendo a Câmara, que é um projeto que na minha cabeça, no meu coração, eu penso que seja revolucionário, que é falar em ética, moral, em civismo, ensinar essa gurizada a cantar o hino nacional de novo, respeitar os valores da pátria, respeitar os símbolos, aprender a respeitar as pessoas através de palestras, de visitas em sala de aula, levar as escolas lá na Câmara, que eu acho que nós temos que começar lá na sementinha para que a gente não chegue num ponto que os adultos sejam adultos na hora de agir, de se confrontar e todos os assuntos saem na mais perfeita ordem e paz. Bom, eu também espero, né? E eu sou sonhador e a gente espera o amadurecimento, né, do eleitor, da classe política, o eleitor possa. Nosso sonho é do eleitor nunca né, se vender o voto, né, não deixar ser enganado naquele momento ali, e a gente sabe disso, que tem muitos que têm dificuldades financeiras, acho que a maioria da população já passou ou tem passado por isso, né?
mas que é a hora da decisão, o poder da decisão que o eleitor tem, né? É o voto, na hora da escolha. Ele vai escolher os representantes para representar ele por 4 anos. E se ele escolher bem, com certeza aquele deputado ou aquela autoridade, né, vai dar o retorno à altura. Mas se escolher mal pode que tenha acontecido aí na política brasileira, né, elegendo aí um punhado vamos falar, de picaretas, né, que nós estamos vendo lá no Congresso Nacional. E aí tem hora que a gente fica triste, né, de ver o presidente lá nomeando uma pessoa que não tem o mínimo de moral possível, né? Vamos discutir o lado da moral, né? Esses são os absurdos. É um absurdo que a pessoa não tem reputação moral nenhuma e está lá querendo empurrar de goela abaixo na população. Você tem que ensinar a população que esquecer da lei de Gerson, né? É vantagem você também. Parar de levar vantagem uns nos outros. Ou nós mudamos, e assim eu acredito que Lucas sempre foi isso, eu acredito no prefeito Binotti, né, Luiz Binotti, é empresário bem sucedido, eu sempre falo com o Jaime, falo com vários amigos, se ele realmente não tinha experiência ainda com a questão da gestão pública, né, mas é uma pessoa que vem do setor privado, bem sucedido na gestão privada, pode ser aplicada as ideias dele, né, e ele assumir a este comando, essa liderança, né, que realmente ele precisa tomar as rédeas desse município e conduzir com habilidade aí nesse meio político. Agora é o 2º ano, ele mesmo fala isso para a gente. No 1º ano foi ainda de aprendizado, mas nesse 2º ano possa ser melhor, eu tenho certeza que vai ser. Vai trabalhar com o próprio orçamento, né, feito pela gestão do prefeito, pela equipe dele. As coisas vão se alinhar. Acho que pé no chão, né, Valdeci? E eu acho que quem ganha com isso, tenho certeza que é a população. Vereador, então, eu quero agradecer aqui imensamente aí pela contribuição. Eu acho que é com postura, é com clareza, é com transparência, é que você vai contribuir para o bem comum de todos que nós estávamos falando e é o desejo de todos, né? E a população de Lucas do Rio Verde é uma população que acompanha tudo que nós falamos aqui, eles entendem perfeitamente o que nós estamos falando. O nosso desejo é que realmente a coisa ande, né, Valdeci? Independente de crise, independente de eleições e de Copa do Mundo, que o nosso município continue naquele ritmo que ele não pare, né? Não pare de crescer, né? Que nada consegue travar o município, né? E o meu desejo de pediatra, de ser humano e de ser pensante nesse país é que a lei de Gerson seja banida do país e que a justiça realmente perdure. Nós temos que parar com esse negócio de que o cara faz mais rouba, o cara rouba mais faz. Esse pensamento pequeno que a nossa população tem. Então, não é por aí. Não esqueçam que, esses dias eu estava falando essa semana, Al Capone, o maior bandido da história americana, ele foi preso pelo imposto de renda. Ele não foi preso pela... O maior traficante dos Estados Unidos. Exatamente. Ele era terrível, mas ele foi preso só porque a maneira que acharam de prendê-lo foi burlando por causa do imposto de renda, que ele não pagava o imposto de renda. A malha fina. Pegou a malha fina, pegou ele. E eu espero que os bandidos do Brasil aí, que seja por qualquer coisa, que roubaram horrores, mas que se for por um triplex, que seja preso, né, e que realmente haja justiça no país e que não é só Lula da Silva, mas que passe uma malha fina em todo mundo e que as pessoas, os próximos eleitos, a gente realmente confie e eles trabalhem por esse país que merece. Eu acho que só desse pensamento do senhor, essa defesa, o senhor já está plantando a semente da esperança para os seus netos, para os seus filhos, né? Para eles colherem. Se não plantar essa semente da esperança, nem eles vão colher um Brasil mais justo e mais humano. Né? Aproveitar para desejar um feliz ano novo para a nossa população, né? Feliz ano novo para os meus pacientes, para a população, para a minha mãe, esposa, os filhos que estão assistindo agora aí, está me visitando a minha mãe. A sua mãe, isso aí é presente? Você foi lá, fez a visita? Fui e trouxe ela, salvei ela lá de Bagé. Uma coisa antes que eu lembrei agora, eu assisti uma sessão da Câmara em Passo Fundo e assisti uma sessão da Câmara em Bagé. E é uma coisa horrorosa. É difícil também? Nossa. O nível como? Cada vereador, que pelo amor de Deus, aí você pensa que o país está no... É difícil, nós vamos caminhar, ter que caminhar muito até não chegar
num país desenvolvido, né? Obrigado. Felicidade. Obrigado para você aí, felicidades, feliz ano novo, Valdecir. Tá aí, falamos com o vereador Jaime Floriano, né, do PDT, e um vereador atuante, né, e para a gente torcemos para que todos os vereadores possam serem atuantes e aí fazer o papel, né, de fiscalizar, de acompanhar os projetos, de elaborar projetos, mas que também possa, né, ter essa sensibilidade que nós estávamos discutindo com o doutor Jaime Floriano, do bem-estar de todo, né, essa sintonia, essa harmonia entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que possamos continuar construindo, né, esta cidade e que Lucas possa dar aquela satisfação, né, que sempre a população teve e tem, de ter o prazer de morar nessa cidade, nesse município. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência.